Olá, amigos. Bem-vindos de volta ao canal do Grupo de Estudos Espíritas, Ondas de Amor. É um prazer estarmos aqui com aqueles que se interessam pelos assuntos clareados pela análise que a doutrina espírita é capaz de fazer dos problemas do mundo, dos problemas que a gente vive. E hoje nós queremos estar abordando uma questão bastante importante para esse momento que nós vivemos, que é o espiritismo, a guerra e a paz. Como é que o espiritismo aborda essas questões? Questões tão importantes, questões que nos afetam diretamente, nesse momento e em todos os momentos. Então vamos lá? Eu vou compartilhar aqui com vocês nossa apresentação de suporte. Então nós vamos estar nos baseando fundamentalmente nas obras básicas de Kardec, em especial o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, além de algumas outras contribuições. Quando nós falamos de guerra, de paz, nós vamos encontrar uma posição que serve de suporte para a própria moral espírita, que se confunde com a moral espírita, que é a posição de 2000 anos atrás, de Jesus de Nazaré. Lá naquela época já, em meio a questões bastante difíceis, de dominações de povos estranhos ao povo da terra em que ele vivia, de constantes conflitos internos e externos, ele já se posicionava, e no seu famoso Sermão do Monte, ele coloca que seriam bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Mas o que é que nós podemos entender a respeito disso? O Evangelho segundo o Espiritismo retoma uma série de ensinos de Jesus. Como Kardec colocou na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho retoma os fundamentos morais, que são indiscutíveis dos ensinos de Jesus, deixando de lado algumas outras questões sobre fatos, sobre eventuais milagres que possam ter acontecido, provocados por Jesus, mas analisa os fundamentos morais que estão presentes em todas as crenças, em todas as filosofias, inclusive hoje. Então, nesse capítulo 9, ele retoma esses dois ensinos. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles possuirão a terra. Eles possuirão a terra. Isso está lá em Mateus, né? No capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Nesse capítulo são abordados vários tópicos, injúrias, violências, uma discussão desenvolvida por Kardec, e também em tópicos que são comentados em mensagens assinadas por espíritos, que foram recebidas mediunicamente e selecionadas por Kardec. Mas o que é que nós podemos entender por mansos e por pacíficos? O que hoje a gente pode entender? O que a gente poderia entender na época de Jesus também, não é? A quem será que Jesus estava se referindo? Bom, nós sabemos também que no próprio, mesmo capítulo de Mateus, Jesus, completando o seu ensino, disse que, retomando inclusive os mandamentos, lá os 10 mandamentos recebidos por Moisés, não matarás, mas quem matar ou se irar contra seu irmão será réu do juízo. Mais do que isso, todo aquele que disser ao seu irmão, raca, será réu no conselho. Raca era um xingamento de desprezo que os judeus faziam para os seus
para alguém que eles desprezavam, né? Que eles, ao falarem, cuspiam de lado. Era uma expressão de desprezo. Então, Jesus esclarecia um pouco mais aqui o que ele entendia por mansos e pacíficos. Ao colocar isso, ele estava traduzindo um pouco a ideia de pacífico, de manso. Ele estava condenando a violência, claro, né? Condenando que matasse o outro, mas também condenando, antes disso, a própria cólera, o se irar com o outro. E qualquer expressão descortês que se pudesse estar usando, motivado por essa cólera, por esse sentimento ruim, né? Então, Jesus tentava clarear o que ele chamava de mansos e pacíficos. Isso não significa dizer que as pessoas entenderam naquele momento, e nem significa dizer que concordaram com o que ele estava ensinando, nem naquele momento e nem depois daquele momento e em vários séculos mais para frente. Afinal, quem são os mansos e pacíficos? Serão os anjos? Serão os seres angelicais, que são os únicos capazes de sentir mansuetude, de ser pacíficos, sem guerrear, sem disputar? Jesus recomendou a doçura ao falar da mansuetude. Recomendava a moderação, ao contrário das atitudes impensadas, a mansuetude, a afabilidade, tratar os outros de modo afável, de modo carinhoso, e a paciência. Será que essas qualidades só estão ao alcance de seres angelicais? Ou será que Jesus estava falando para os seres humanos que estavam ali e do futuro? Os espíritos, no próprio capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, tentam ser mais claros quanto a essas questões de afabilidade, de doçura. Como é que as pessoas são afáveis ou dóceis? Aqui nós temos 3 caricaturas que parecem bem diferentes, né? As pessoas têm aqui, do seu lado direito, uma expressão, e do lado esquerdo, outra expressão. Se nós olharmos bem, o lado direito representa uma máscara que está à frente do rosto, mas que está, de alguma maneira, distorcendo ou disfarçando um pouco aquilo que a pessoa, de fato, está sentindo. Então, dizia o espírito Lázaro, que se manifestou e cuja mensagem está lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mensagem de 1861, recebida em Paris. Diz ele: quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem que disfarça as deformidades ocultas? O mundo está cheio de pessoas que trazem um sorriso nos lábios, mas o veneno no coração. Homens que muitas vezes são benignos fora de casa, mas que são tiranos domésticos. Então, aqui ele está trabalhando um pouquinho mais a questão dessa afabilidade, doçura, e mostrando que há casos em que muitas pessoas aparentam essa doçura, aparentam ser afáveis, mas no fundo, não são bem assim. Qual é a afabilidade, a doçura que Jesus estava se referindo? Então, aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, ele jamais vai se desmentir, não é? Enquanto o outro, na hora que o calo apertar, na hora que o incômodo for maior do que ele suporta, talvez não seja bem assim. Então, Jesus falava de algo verdadeiro.
E como será que tem sido a mansuetude da humanidade ao longo da história? Como é que o homem tem se relacionado desde o passado, onde a gente encontra aí a documentação das atitudes, das, daquilo que o ser humano organizou? Pois é, a linha da história mostra, não é, que o ser humano esteve envolvido em disputas, em guerras, em conflitos, quase que durante toda a sua história, não é? Aqui nós temos desde disputas em ano 2500 antes de Cristo, lá nos Sumérios, antes dos hebreus, até depois as várias disputas dos hebreus, dos gregos, dos romanos, depois de Jesus, as guerras, as cruzadas, guerras ditas santas, e depois vários tempos, quando veio depois na Europa o Renascimento, outras tantas guerras e revoluções, Revolução Inglesa, Guerra da Independência, a Revolução Francesa, e aqui, mais no final, ampliado, os acontecimentos do século XX e XXI, as guerras mundiais, a Revolução Russa, e as guerras não totalmente declaradas, como a Guerra Fria, mas Guerra do Vietnã, e recentemente Guerra do Golfo, Guerra do Iraque, e tantas outras, e as novas guerras. O ser humano tem estado envolvido em disputas, em conflitos maiores, isso para não colocar aqui disputas menores que acontecem dentro dos países, dentro de regiões dos países, e que tem caracterizado guerras civis, muitas vezes, também bastante sangrentas. Parece que a humanidade tem estado envolvido com algo muito diferente da mansuetude. Como aquele ensino de Jesus se torna tão atual sempre. No Livro dos Espíritos, por outro lado, nós temos uma reflexão bastante madura sobre essas questões, já acontecida no século XIX, não é, em que a mentalidade, o desenvolvimento científico, filosófico da humanidade já era bem diferente da época de Jesus, por exemplo. Dentro do Livro dos Espíritos, nós temos, do livro terceiro, que fala das leis morais, nós temos a lei de destruição, né? Mostrando que uma das leis divinas, leis da natureza, é a lei da destruição. Dentro da lei de destruição, são abordadas, entre várias questões, as destruições de causa humana, as guerras, por exemplo. Então, a questão 742 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos: qual a causa que leva o homem à guerra? O que é que produz, o que é que estimula o homem para a guerra? E os espíritos responderam: a predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação de paixões. Então, a guerra é um produto da predominância da nossa natureza animal, que ainda existe em nós, que nós estamos devagarinho vencendo, mas é quando ela predomina em grupos, em grandes grupos, em pequenos grupos, e satisfação de interesses, de paixões. No estado de barbárie, diz os espíritos, os povos só conhecem o direito do mais forte. A guerra, para eles, é um estado normal. À medida que o homem progride, aí sim, ela se torna menos frequente, gradativamente, né? Porque ele vai evitando as suas causas. E quando ela se faz necessária, segundo o ponto de vista dos homens, ele sabe adicionar-lhe humanidade, começa a reduzir gradativamente as consequências da guerra, né? Mesmo considerando na nossa época, nossos século e meio depois de Kardec,
mesmo considerando que houve as guerras mundiais, em que milhões de pessoas foram afetadas, desencarnaram, etc., mas nós vemos que, como consequências dessas guerras, várias providências foram sendo assumidas pelos, pelos homens depois, quando viram as consequências daquilo. Então, muitas leis foram criadas no sentido de preservar os povos das consequências das guerras. Muitos limites foram criados para fazer com que os países não avançassem no sentido das guerras. E hoje mesmo nós vemos muitas questões econômicas são utilizadas para tentar evitar, para tentar frear a sanha final das guerras. Existe uma solidariedade de países que não estão em guerra com aqueles países que sofrem em guerras, de várias pessoas, de vários grupos. Existem assistências, existe uma assistência voluntária, existem instituições que tentam cuidar disso. Isso é um Estado, não resolve totalmente o problema, mas mostra que há uma, como diz a pergunta, a guerra vai se tornando menos frequente e o homem vai tentando evitar as causas e adicionar humanidade àquelas questões. E as guerras santas? Nós tivemos várias na história. A gente fala muito das cruzadas, mas várias guerras foram motivadas por motivos ditos divinos. Várias guerras foram motivadas por grupos maiores ou menores, em nome de Deus, de um Deus, como se de fato a divindade é que fosse a patrocinadora daquelas carnificinas. A guerra das cruzadas, em que os europeus atacaram os muçulmanos, a tentativa de retomar lugares ditos sagrados, etc., não é? E implantar o cristianismo, são muito fortes aí, quando a gente estuda a história. Então, Kardec pergunta sobre isso na questão 671 do Livro dos Espíritos, e os Espíritos respondem que, fazendo a guerra aos seus semelhantes, vão contra Deus, que manda o homem amar ao próximo como a si mesmo. No caso de Jesus, que é sob as quais as religiões cristãs dizem, afirmam que se baseiam, Jesus ensinou a amar o próximo como a si mesmo. Ora, se eu não quero morrer pela guerra, como é que eu posso desejar a guerra para o outro? Não é? Como promover uma guerra de extermínio só porque a religião de um é diferente ou não atingiu ainda o progresso religioso dos povos ditos esclarecidos? Né? Como promover o extermínio porque a religião, a crença do outro é diferente? E aí, naquela época, como ainda em outros lugares, né, se queria transformar os povos das regiões conquistadas, invadidas e conquistadas, em cristãos. Ora, como quereis que eles creiam nessa palavra de paz, a palavra de Jesus, quando os procurais de espada em punho? Como que as pessoas iriam querer trocar a sua crença para um povo que dizia que respeitava alguém, que falava de amor, quando eles vinham com espada em punho? Que incoerência! Como isso pode convencer alguém a mudar a sua crença? A crença é algo interno. O Livro dos Espíritos advoga, na lei de liberdade, a total liberdade de crença e de consciência do ser humano. O pensamento é algo inviolável e o ser humano tem toda a liberdade de pensar e de crer naquilo que quiser. Ainda no tópico da guerra, Kardec pergunta para os espíritos: que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Nós sabemos que, muitas vezes, enquanto os soldados estão lá batalhando,
se ferindo, morrendo, matando, e etc. Muitas vezes os mandantes da guerra estão nos seus escritórios pensando em estratégias, mas não estão lá na ponta da batalha, não é? Que pensar desses que suscitam a guerra em seu proveito? Dizem os espíritos, esse é o verdadeiro culpado e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios de que ele foi causa, porque ele responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer sua ambição econômica, sua ambição de domínio, seja lá qual for. Então, esse é o verdadeiro culpado. O tópico da guerra não foi só abordado no Livro dos Espíritos, nós tivemos vários outros autores, claro, que abordaram essa questão. Em particular, nós temos aqui no Brasil, entre os livros psicografados, por exemplo, pelo médium Divaldo Franco, há um chamado Após a Tempestade. Em Após a Tempestade, o espírito Joana de Ângeles diz que, dentre todas as calamidades que periodicamente assolam a humanidade, a guerra é a mais hedionda pelas altas cargas de barbárie que ela revela. Estimulado pela ganância da propriedade, arbitrariamente o homem cresce com permissão de vencer o próximo, dando expansão à agressividade, quando se deveria impor a disciplina da superação dos males que nele mesmo residem. E não querer vencer o próximo, mas vencer ele próprio. Vitória que se torna imperiosa para atribuir-se os requisitos de um homem integral. O que é um ensino bastante coerente com aquele que a gente encontra nas obras de Kardec, dadas pelos espíritos, né? 100 e tantos anos atrás. Então, para que o ser humano possa dizer que ele de fato é humano, que ele de fato é um homem integralmente, ele tem que superar essas manifestações de animalidade e vencer as suas tendências ainda cruéis, não é? Então, esse é um conselho bastante interessante. Mas não é só na guerra que as questões precisam ser discutidas. O assassínio também é uma manifestação do nosso lado ainda inferior, nosso lado ainda animal, no sentido de inferioridade. Na pergunta 746, Kardec pergunta: o assassínio é um crime aos olhos de Deus? E aqui nós vemos, né, a figura de Marielle, do Rio de Janeiro, que, como nós sabemos, alguns anos atrás, foi brutalmente assassinada, não é? Que era uma ativista da paz e de várias coisas a favor da humanidade. Então, dizem os espíritos, sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida de um semelhante interrompe uma vida de expiação ou de missão. E nisso está o mal. Então, todo crime, nós poderíamos falar, mas nós não somos imortais? Somos imortais. Mas na hora que existe o assassínio, se interrompe a vida, se interrompe a encarnação daquele espírito. E isso interrompe a experiência que ele está adquirindo naquela vida de expiação, de missão, e com isso afeta, atrasa o seu processo de evolução, né? Além da questão do direito à vida, que é o primeiro direito humano. Há sempre no assassínio o mesmo grau de culpabilidade. Todos aqueles que estão envolvidos no processo do assassínio têm o mesmo grau de culpa. Nós vemos a justiça do nosso país, por exemplo, em vários lugares, analisando a culpabilidade de quem pratica o assassínio, de quem manda, de quem é cúmplice,
e uma série de coisas com punições diferenciadas. Como será que isso fica na justiça divina? Dizem os Espíritos, já o dissemos, Deus é justo e julga mais a intenção do que o próprio fato. Então, a intenção de cometer o assassínio também é passível de punição e possivelmente pode pesar até mais em vários casos, né? Como no caso da guerra em relação ao mandante. Mas será que Deus desculpa o assassínio em caso de legítima defesa? Muita gente escapa da punição ou tem reduzido a sua punição na justiça humana, alegando legítima defesa. Dizem os Espíritos, só a necessidade o pode desculpar. Então, não adianta fingir. Só a necessidade o pode desculpar. Mas se pudermos preservar a nossa vida sem atentar contra do agressor, é o que devemos fazer. Então, a preocupação é preservar a vida, mesmo que outro seja o agressor. O fato dele ser o agressor não nos dá o direito de sermos agressores também, porque quando nós devolvemos, estamos agredindo. Então, só a necessidade. E se pudermos preservar, preservar. E na guerra? O homem é culpável pelos assassínios que ele comete na guerra? Os soldados são culpados? Os mandantes são culpáveis pelos assassinos? Dizem os espíritos, olha que interessante, não quando ele é constrangido pela força. Se ele está no meio da guerra e ele tem que se manter vivo, ali a coisa é um pouco diferente. Difícil a gente julgar fora da guerra e dizer, de alguma maneira, se aquele que está dentro da guerra é mais ou menos culpável, mas se ele é constrangido pela força, há atenuantes. Mas ele é responsável pelas crueldades que cometer. Então, se além de se defender, ele ainda for cruel, nas mortes que infligir, isso é responsabilidade individual dele. Também, da mesma maneira, o seu sentimento de humanidade vai ser levado em conta. Se ele der assistência, se de alguma maneira ele usar de humanidade, mesmo estando na guerra. Né? Então, são coisas que a gente tem que analisar. A lei divina, a lei de destruição divina, no caso aqui, destruições que partem do próprio ser humano, ela não é uma lei de aparência, ela é uma lei que está preocupada também com o sentimento de quem está envolvido ali. E falando em crueldade, Kardec, num outro momento, pergunta para os espíritos, como se explica que nas civilizações mais adiantadas existam criaturas, às vezes, tão cruéis como selvagens? Na época de Kardec, os europeus, de modo geral, consideravam-se os seres mais civilizados sobre a Terra, e muitos dos outros povos eram considerados selvagens, inferiores, não é? Mas mesmo dentro dos povos civilizados, como eles pensavam, apareciam crimes, apareciam coisas medonhas também. Então, pergunta Kardec, como se explica que nessas civilizações tão adiantadas, às vezes hajam criaturas que são tão cruéis como selvagens? Aí os espíritos respondem da mesma maneira que numa árvore carregada de bons frutos existem os temporãos. Existem aqueles frutos que ainda que não estão maduros, mesmo quando aparecem os frutos bons. Essas criaturas são, se quiseres, selvagens que só têm a civilização, a aparência. Lobos extraviados em meio de cordeiros. O que é o civilizado? O civilizado é aquele que se veste como alguém que mora numa metrópole, é o que mora num prédio, é o que dirige um carro, é o que
tem um emprego normal, isso é o civilizado? Então, os espíritos aqui estão colocando que a fronteira do civilizado para o selvagem tem mais a ver com a conduta moral do que mesmo com a aparência, não é? E que esses que cometem esses crimes, essas crueldades, então teriam só o verniz de civilização, mas que seriam como lobos no meio de cordeiros. Os espíritos de uma ordem inferior diz na resposta, muito atrasados, podem encarnar-se entre homens adiantados, com a esperança de também se adiantarem. Então, é claro, espíritos inferiores podem encarnar no meio de pessoas melhores do que ele para poderem se melhorar. Como é que elas poderiam se melhorar? Tem que conviver com pessoas melhores. Mas, como diz o Espírito, se a prova for muito pesada, pode ser que a natureza primitiva reaja e a pessoa não consiga vencer aquele desafio e caia nos seus modos inferiores, né? E nós, ditos civilizados, homens de bem, não é? Até que ponto, em todos os pontos da nossa moral, da nossa ética, nós realmente somos pessoas que já superamos todos os pontos de animalidade? Até que ponto nós conseguimos praticar a ajuda a pessoas que necessitam, mas nós ainda temos preconceitos contra outras pessoas que têm uma vida diferente da nossa? Até que ponto nós prezamos o amor à nossa família, mas somos a favor de até destroçar, agredir uma outra família, se acharmos que a nossa família ou o nosso grupo está sendo ameaçado? Até quanto nós já somos civilizados, humanizados? Isso é uma pergunta que cada um deve se fazer. E no Brasil, não é? De modo coletivo, como nós estamos na área da violência, na área de todas essas questões relacionadas à destruição? Eu tomo aqui alguns dados do Atlas da Violência, levantado pelo IPEA, de 2020, um dos mais recentes que nós temos acesso. Então, aqui nesse gráfico, por exemplo, nós temos a evolução nos 10 anos, de 2008 a 2018, do número e da taxa de homicídios no Brasil. Então, aqui nós tínhamos, para cada 1.000 habitantes, cerca de 50 homicídios em 2008, mas lá em 2017, e quase 2018, nós já estávamos lá em quase 70. Em quase 70. Depois deu uma pequena queda aqui, porque pelo momento em que foi feita a pesquisa, mas veja, o número de homicídios e a taxa de homicídios crescendo com o tempo. Então, quase 70, possivelmente nos anos seguintes, mais de 70 pessoas a cada 1.000 habitantes morrem por ano, né? Taxa de óbitos, de porcentagem aqui, de óbitos causados por homicídios por faixa etária, isso no ano de 2018. Aqui as faixas etárias, 15 a 19 anos, 20 a 24, etc., crescendo até chegar aqui em 65 a 69. Vejam que essas taxas caem, o que significa dizer que a maior parte de pessoas que sofrem homicídios são jovens, né? Principalmente nas faixas de 15, 16 até os seus 25, 29 anos, são a maior quantidade de pessoas que sofrem homicídio, né? E aqui a gente tem diferentes cores. O total, em porcentagem, é essa linha de pontos e traços. Mas aqui em cima nós temos a porcentagem de masculino e aqui embaixo, mais claro, a porcentagem feminina.
significa dizer que há muito mais homicídios de homens do que de mulheres, cerca de 3 vezes mais no nosso país ainda. Aqui esse gráfico mostra a violência contra idosos, que está aparecendo aqui nesse azul mais escuro, barra desse azul mais escuro. Moradores em situação de rua, esse azul royal aqui, e crianças e adolescentes, esse azul mais claro. Então, nós tivemos, entre 2011 e 2018, um crescimento bastante forte do número da violência contra crianças e adolescentes, e depois, mais ou menos na época das leis a favor das crianças e adolescentes, isso começou a diminuir, né? Embora ainda nós tenhamos aqui um número que não é desprezível. Isso falando em dados que são, digamos, oficiais, né, que foram comunicados por Disque 100 naquela época. O número de homicídios de idosos também teve uma época de crescimento, depois ela oscilou e começou a decrescer um pouquinho. E homicídios de moradores em situação de rua, olha como aumentaram muito nos últimos anos. São problemas de violência aqui no nosso país. Aqui, taxa de homicídios de negros e não negros para cada 100 mil habitantes. Né? Então, essa parte de cima mostra a taxa de homicídios de negros e a parte de baixo de não negros, qualquer outra etnia ou coloração, enfim. Veja que, desde 2008 até 2018, já em 2008, nós tínhamos mais que o dobro da morte de negros em relação a não negros, e em 2018, nós já temos aqui quase o triplo, não é? Quase o triplo, 2,5 vezes, pelo menos, de mais negros. Então, o nosso país ainda mata mais negros, não é? Nós já sabemos disso, aqui estão os dados. Então, além da violência, nós temos uma violência seletiva. Aqui são os homicídios em função do motivo de morte. Então, aqui, enforcamento, envenenamento, armas de fogo, cortantes, armas contundentes. Então, nós vemos aqui que, tanto para homens quanto para mulheres, o que predomina aqui são mortes por armas de fogo, aquelas que têm sido, cujo acesso tem aumentado nos últimos tempos, não é? Mas são as principais causadoras de homicídios, tanto para homens quanto para mulheres, mais para homens, como nós já vimos. Também com material cortante. Com material cortante, as mulheres têm sido mais vítimas, e com material contundente também. Então, veja, embora o nosso país não esteja em guerra, desde a Guerra do Paraguai, do século XIX, muitos brasileiros, muitos grupos brasileiros ainda cultivam várias atitudes violentas, preconceituosas, de várias origens, né, aqui no nosso país. E são esses tipos de atitudes que servem de fomento para coisas maiores, já prejudicando, vitimando muita gente, mas também sendo um fermento para que o país, em algum momento, possa até estar se envolvendo em alguma agressão internacional, por exemplo, como já existe dentro do próprio país. Então, são coisas que nós temos que refletir bastante em relação aos ensinos que Jesus nos deixou lá há 2000 anos e aquilo que o Espiritismo está trazendo para nós. Cada um tem que se refletir. Aqueles que simpatizam, que adotam os fundamentos da doutrina espírita, da moral espírita, que é semelhante à moral de Jesus, pregada por Jesus. Até que ponto estamos concordando
com qualquer uma dessas causas de violência. E o que fazer? E o que fazer? Né? Quando Jesus proclamou, então, que seriam felizes, seriam bem-aventurados os mansos de coração, claro que Jesus não estava propondo que as pessoas deveriam, então, ficar sem fazer nada, não hesitar, quer dizer, quando percebesse uma injustiça, ou simplesmente se acomodarem na fraqueza, né? Então, Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, numa mensagem do livro Escrínio de Luz, aborda de uma maneira bastante feliz essa questão. O que fazer? Nós podemos aqui relembrar um exemplo bastante importante, bastante interessante, de uma pessoa que viveu há bem pouco tempo entre nós e que enfrentou situações de violência bastante fortes. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi viveu o que foi Mohandas Gandhi, né, que foi chamado Mahatma. Mahatma significa a grande alma. Viveu grande parte da sua vida na Índia, né? Ele era hindu e teve um papel fundamental em todo o processo de independência da Índia. A Índia era dominada pelos ingleses desde antes, desde o século XIX, por conta de muitos desses preconceitos e dessa visão de civilizado e não civilizado que se tinha desde o século XIX. E ele, então, resolveu usar uma estratégia para enfrentar a violência dos ingleses, que ficou muito famosa, muito conhecida. Então, eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que mostra, que foi filmado e que mostra a representação da famosa Marcha do Sal, que Gandhi promoveu na Índia e que é um exemplo da atitude que ele conseguiu inspirar das pessoas com quem ele convivia ali. Os ingleses exigiam, nessa época, que os hindus comprassem os produtos que eles manufaturassem. Eles não podiam comprar nem os produtos que eles mesmos plantavam ou as riquezas que eles tinham no país. Entre as riquezas naturais que eles tinham estava o sal. Eles não podiam, eram proibidos de usarem o próprio sal, tinham que comprar o sal refinado pelos ingleses. Então, essa marcha fala um pouco a respeito disso. Então, vamos ver? Gandhi. Gandhi! 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 Acaba tudo se o prenderem agora? Nem que me prendam 1000 ou 10.000 vezes. Não são apenas os generais que sabem planejar campanhas. E se não o prenderem? E se eles não reagirem? Quer anotar aí? A função da resistência civil é provocar reação. E nós continuaremos a provocar até que eles respondam ou que mudem a lei. Eles não têm o controle. Nós sim. Essa é a força da resistência civil. Vince!
senhora Naidu. Tome. O homem precisa de sal, assim como precisa de ar e água. Esse sal vem do Oceano Índico, que todo indiano reivindique como um direito. À meia-noite de ontem, eles tiraram Gandhi de nós. Eles esperam que percamos a esperança ou que reajamos. Nenhum dos dois acontecerá. Em guarda! Vamos preparar os pilotinhos. Não, senhor, o portão está fechado. Eles caminharam, tanto hindus quanto muçulmanos, de cabeça erguida, sem esperança de escapar dos ferimentos ou da morte. Isso aconteceu por horas, noite adentro. Ponto. As mulheres retiraram os feridos e os corpos desfalecidos da estrada, até caírem de exaustão. Ponto. Mesmo assim, o massacre continuou. Ponto. Qualquer ascendência moral que o Ocidente possuía foi perdida aqui hoje. A Índia está livre, pois ela suportou o peso do aço e da crueldade e não se intimidou, nem retrocedeu. Muito interessante, não? Gandhi, então, usou da tática bastante chocante, da não violência. Ele ensinou que, embora
o outro possa ser violento e possa ter optado pela violência para conseguir aquilo que ele achava direito, a melhor resposta para ele seria a não violência. A resposta que iria, de fato, ter respaldo ético e que, no fim, iria convencê-los. Gandhi diria, se referindo às táticas de quem usa violência, primeiro eles te ignoram, depois riem de você, depois brigam, e então você vence, quando eles brigam. Então, ignorar, rir do outro, são também formas de violência. O verdadeiro manso, diz Emmanuel, é aquele que se mantém manso, mesmo em meio à truculência e à turbulência. Numa palestra recente feita pelo palestrante Haroldo Dutra, aqui do Brasil, ele comentou que a brandura ou afabilidade é um processo difícil de ser implementado, difícil até de ser mantido perante todos os desafios da vida, mas cujos resultados demoram muito para surtir efeito, mas que resolve. Essa resolve. Em relação à crueldade, ainda, Kardec perguntava para os espíritos, mas a crueldade não decorre da falta de senso moral? Quando nós vemos alguém praticar crueldade na guerra ou fora dela, nós podemos dizer, mas essa pessoa tem moral? Tem algum senso de moral? Então os espíritos responderam, dize antes, que o senso moral não está desenvolvido. Mas não que ele está ausente, porque ele existe, em princípio, em todos os homens. É esse senso moral que os transforma mais tarde em seres bons e humanos. Porque, como nós sabemos, todos vamos progredir, sem exceção. Nós temos várias vidas, são para isso que são as várias vidas, para irmos superando aí as nossas deficiências do nosso momento de evolução. Esse senso moral existe no selvagem como o princípio do aroma no botão de uma flor que ainda não se abriu. E Kardec comenta nessa questão que todas as faculdades existem no homem no estado rudimentar, ou latente, e se desenvolvem segundo as circunstâncias forem mais ou menos favoráveis. Então, nós não podemos pensar na situação moral de uma pessoa pensando só de uma vida, considerando que ele é um espírito imortal, o processo de evolução e progresso dele é um progresso lento. Então, neste momento da evolução nossa da história, nós temos pessoas que já estão em outro momento evolutivo, aspirando por outras condições de paz. Talvez, se dentro do nosso coração nós também já estivermos aspirando por essa paz, já recusando, de qualquer forma, a violência, a guerra, talvez já estejamos crescendo um pouquinho pelo menos, nessa direção, não é? Enquanto outros ainda se comprazem com aquilo, ainda acham justo, ainda acham que aquela é a melhor solução, que a violência é a melhor solução. Kardec ainda perguntou para os espíritos, porque olhando para todas essas coisas de crueldade, violência, muitas pessoas perdem a esperança. E a sociedade dos homens de bem será um dia expurgada dos malfeitores? Kardec perguntou. Os espíritos falaram, a humanidade progride. Esse é o ponto. Esses homens, dominados pelo instinto do mal, que se encontram deslocados entre homens de bem, desaparecerão pouco a pouco, como um mau grão é separado do bom quando ele é joeirado.
como o joio separado do trigo, mas renascerão em outro invólucro. Então, com mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Então, aqueles que são ainda homens dominados pelo instinto do mal, as próprias dificuldades da vida e as consequências dos seus atos fazem com que essas pessoas vão devagarinho amolecendo o espírito, amadurecendo, e à medida que vão renascendo em outras situações, vão compreendendo cada vez mais o bem e o mal. Então, não é simplesmente assim, os maus devem ser expurgados e nunca mais voltar. Não é assim que a bondade divina raciocina. Os maus atuais, porque nós também já fomos piores do que hoje somos, né? Os maus atuais também são filhos de Deus e vão se melhorando e vão ser melhorados pelas próprias circunstâncias que as leis divinas proporcionaram. E será que a guerra desaparecerá um dia da face da terra? Será que todos nos daremos as mãos em toda a terra, independente das nossas origens, e daremos as mãos até para os seres que não são humanos? Sim, dizem os espíritos. Eles não falaram talvez. Eles responderam sim, desaparecerá. A guerra desaparecerá quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então, todos os povos serão irmãos. Então, se nós queremos isso, se nós aspiramos por isso, não adianta ficarmos esperando que um milagre aconteça do ponto de vista de Deus e que traga paz para nós, para que nós nos deleitemos. É aqui que nós temos que trabalhar. Quando os homens compreenderem a justiça, como nós podemos ajudar as pessoas a compreender a justiça? Como nós também podemos compreender melhor a justiça de Deus? Como nós podemos ajudar os homens a praticar a justiça? Até que ponto nós também praticamos? Que exemplos estamos dando para ajudar que os outros também pratiquem? Até que ponto consideramos os nossos vizinhos de bairro, de prédio, de país, de planeta, como povos irmãos? Não é? Esses são os desafios, para que, como fruto disso, a guerra seja superada. Kardec tem um texto muito feliz na Revista Espírita de agosto de 1863, em que ele diz assim: quanto mais avança, mais horror o homem tem ao mundo do instinto, da luta, da violência e da guerra. Quanto mais vê e compreende, melhor aspira ao mundo da paz e da ordem. Então, isso é um sinal de progresso. Se quando nós olhamos para a guerra, lamentamos não poder evitá-la, nós sentimos esse horror à violência, à luta, à injustiça, isso já é um ponto a nosso favor. Possivelmente no passado nós aplaudiríamos. Quanto mais nós enxergarmos, quanto mais compreendermos, aspiraremos uma paz real, não uma paz só para nós, uma paz de isolamento, mas uma paz para todos. Nós fomos projetados para a paz. Fomos projetados para sermos brandos. Isso existe em nós. Precisamos trabalhar conosco para que a gente possa apresentar esse efeito. Por isso que Jesus disse que os mansos é que possuiriam a terra.
As pessoas, às vezes, dizem, como que os mansos, se são mansos, vão possuir a terra? Possuir a terra dá a impressão de batalhar por isso. Mas não. Jesus falava de um futuro. No futuro, não haverá mais espaço para violência, nem para cólera, nem para ira, no futuro construído por nós. E a Terra vai, aí sim, se tornar um mundo mais feliz do que hoje, onde seus habitantes, de fato, vão possuir a mansuetude, a afabilidade e a pureza de coração. Então, eles é que sobrarão na Terra. Eles é que serão os habitantes que possuirão a Terra, não no sentido de posse, mas aqueles que cuidarão da terra. É a mansuetude que vai, ao final, permanecer. Ninguém precisa, pois, aguardar, diz Emmanuel naquela mensagem do livro Escrínio de Luz, ninguém precisa, pois, aguardar o futuro para possuir a terra. Claro que, ao final, sobrarão os mansos. Mas se nós começarmos já, podemos começar a cuidar da terra, desde agora, e possuí-la. É possível orientar a terra hoje mesmo, detendo-lhe os favores e os talentos, entre os nossos semelhantes, cultuando a bondade fraternal. Então, se nós já começarmos a cultivar a bondade fraternal, com isso a terra, a humanidade, vai se transformando. Diz Emmanuel assim, que não basta que a gente não queira violência, não basta recear a violência. Nós precisamos fazer algo para erradicá-la. Não basta recear a violência, é preciso fazer algo para acabar com ela. Gandhi dá uma pista para isso. Ele dizia assim, violência é criada, é gerada por desigualdade. A não violência pela igualdade. Será que isso dá uma pista pelo que nós devemos trabalhar? Então, aqui a gente coloca um pouco das nossas referências. E aqui uma frase bastante interessante de Gandhi, quando se fala de... uma outra frase interessante, né? Quando se fala de violência. Existem muitas causas pelas quais eu estou preparado para morrer, mas nenhuma pela qual eu estou preparado para matar. Essas eram as reflexões que nós queríamos estar trazendo para vocês, nesse momento que nós vivemos, para que a gente possa analisar como a gente pode contribuir com o momento e como a gente pode contribuir não só para o agora, mas para o futuro do nosso grupo social, do nosso país, da nossa terra, para encarnados e desencarnados. Além da contribuição que sempre nós vamos poder estar fazendo, que é a contribuição dos nossos pensamentos a favor daqueles que sofrem com a guerra, com a violência, pela prece, pelos desejos bons. Isso sempre nós vamos estar podendo fazer. Mas podemos fazer muito mais. Obrigado a todos pela atenção. Continue conosco no canal do Grupo de Estudos Espíritas Ondas de Amor.